Boa tarde a todos, é muito prazer, muita alegria de estar aqui, agradecer ao Fábio Carvalho, ao Maurício Lima, o convite, para trocarmos algumas ideias e algumas reflexões sobre o Brasil nesse momento. Eu aceitei o convite com muito prazer, eu sou leitor e assinante da Veja, desde onde a vista alcança. Eu atravessei todas as fases, do Milo Carta até o Maurício Lima, eu passei por todos e eu sou um grande apreciador da imprensa e do jornalismo. São uma das razões de eu ter aceitado e fazer questão de estar aqui. Toda a minha formação foi lendo revistas e jornais, sou um leitor atento ao que acontece no mundo e acho mesmo que um dos problemas que a gente vive no mundo foi uma certa perda de espaço da imprensa tradicional. Quando que eu vi até com alegria que houve aumento do número de assinantes. Nós vivemos esse mundo das plataformas digitais, nas redes sociais, em que as narrativas livres e os fatos alternativos substituíram a informação checada, a partir da qual cada um forma a sua opinião. O que se perdeu no mundo foi isso, esse papel da imprensa de criar um conjunto de fatos objetivos e checados, sobre os quais cada um forma a sua opinião. Nós vivemos esse mundo em que as diferentes tribos criam as suas próprias narrativas, em que a verdade foi perdendo a importância. Quando que já estamos nos Estados Unidos, um bom slogan seria "Make lying wrong again". É preciso fazer com que mentir volte a ser errado. Mentira nunca é uma boa estratégia. E qualquer causa nessa vida que precise de mentira, que precise de ódio, que precise da desqualificação do outro, do desrespeito ao outro, não pode ser uma causa boa. Eu dividi essa minha apresentação em 3 partes distintas. Na primeira parte, queria falar de algumas coisas boas que eu vejo acontecer no Brasil, num mundo em que a negatividade ganhou muita força. Num segundo momento, para não fecharmos os olhos, eu vou comentar alguns dos problemas crônicos que eu acho que nós temos e ainda não conseguimos superar. E na terceira e última parte, eu gostaria de explorar por que o Brasil ainda é um dos países mais atraentes do mundo para investimentos. Modo que eu começo pelas notícias boas. O Brasil é um case de sucesso institucional. Nós completaremos esse ano 36 anos de Constituição de 1988, 40 anos de democracia e estabilidade institucional. Como eu sou uma das pessoas mais antigas nesse ambiente, eu gostaria de lembrar que a vida nem sempre foi assim. A história do Brasil sempre foi a história de golpes, contragolpes, rebeliões e quebra da legalidade constitucional. Desde que Dom Pedro I dissolveu a primeira Assembleia Constituinte, passando por Floriano fechou a convocar as eleições, passando pelas rebeliões todas. Eu sempre gosto de fazer um exercício de memória e de lembrança dos episódios seguidos da vida brasileira em que se quebrou a legalidade constitucional ou que se tentou quebrar a legalidade constitucional ou que houve algum tipo de rebelião. Revolução de 30, Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32, Intentona Comunista de 35, Golpe do Estado Novo de 37, Destituição do Getúlio Vargas em 45, Contra-golpe preventivo em 55 para segurar a posse do Juscelino Kubitschek, dado pelo Marechal Lott, 2 tentativas de golpe contra Juscelino, Jacareacanga e Aragarças, veto dos ministros militares à posse do João Goulart quando da renúncia do Jânio Quadros, golpe militar de 64, prorrogação do mandato do Castelo Branco, ato institucional número 5 em 68, impedimento da posse do vice-presidente Pedro Aleixo em 69, outorga da Constituição de 69, pacote de abril do Geisel em 1977. Portanto, a sequência de tentativas de quebra da legalidade na vida brasileira dão especial relevância ao fato de que nós temos 40 anos de democracia, apesar de um ou outro susto mais recente. E só quem não sob a sombra
é que não reconhece a luz. Quem viveu a vida que eu vivi, eu conheci gente que foi torturada, eu conheci jornalistas que foram censurados, eu conheci pessoas que foram para o exílio. Portanto, só quem não soube a sombra é que não reconhece a luz que é viver numa democracia. Ainda nesse primeiro capítulo das coisas boas, alguns dados econômicos, porque acho importante para colocar o cenário, depois eu vou conversar só sobre os temas que estão na Constituição brasileira que impactam a nossa vida. Algumas notícias boas. O país cresceu pouco mais de 3% em 2022, 3,5% em 2024, contra todos os prognósticos negativos. A previsão desse ano é de 2%. As taxas de desemprego são as mais baixas desde que se começou a contabilizar a série histórica. O país tem 240 bilhões de reservas internacionais. Essa era outra assombração da minha geração. Era a dívida externa. Eu, quando vim estar nesse país, no final dos anos 80, uma das matérias que eu fiz, duas, na verdade, foi International Banking e International Business Transactions, para entender o que fazer com a dívida externa brasileira. Isso já não é mais um problema na nossa vida. O noticiário informa que a maioria da população brasileira já é de classe média, um pouco mais de 50%. Claro que o indicador ainda é relativamente baixo, R$ 3.400, mas seja como for, já foi uma virada de chave. E as manchetes dos jornais dessa semana noticiaram que o Brasil subiu 5 casas no índice de desenvolvimento humano. Portanto, são algumas notícias boas que eu acho que a gente deve celebrar para não ficar obcecado pela negatividade nessa vida, sem mencionar uma reforma trabalhista importante, uma reforma da Previdência importante, uma reforma tributária que eu acho que pode mudar a paisagem econômica do país. Terminando esse primeiro capítulo, há um país que dá certo e que a gente precisa celebrar. Quais são algumas áreas em que nós conseguimos grande êxito? Exploração de petróleo em águas profundas. O Brasil tem pioneirismo em tecnologia. A Embraer é responsável por boa parte da exportação industrial do Brasil. O agronegócio é hoje uma das locomotivas da economia brasileira. Nós temos um sistema de votação eletrônica que é o melhor do mundo, totalmente imune a fraudes. Acabamos com as fraudes na vida política brasileira. Temos um sistema financeiro de invejável solidez e altamente digitalizado. Quem morou aqui nesse país ou opera nesse país sabe como o sistema brasileiro financeiro é muito melhor do que esse aqui mesmo dos Estados Unidos. Nós temos energia predominantemente limpa, triplo da média mundial. Temos importantes projetos de transição energética que igualmente fazem bem para o país, além de termos a melhor música do mundo. Portanto, tecnologia, inovação e talento são os motores desse sucesso em muitas áreas brasileiras. E uma das esperanças que eu tenho no Brasil é que quando a gente coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo vai bem. E eu peguei aqui 3 exemplos. Eu não sabia que um dos exemplos estaria presente aqui. Foi uma surpresa para ele e para mim. Mas peguei exemplos antigos para não gerar susceptibilidades com os modernos. Mas quando se colocou o Pedro Parente na Petrobras, a Petrobras voltou a dar lucro. Quando se colocou o Ilan Goldfarb no Banco Central, a inflação ficou sob controle. E eu sempre gosto de citar um case de sucesso que é o Flamengo. Quando se reuniram 20 pessoas que não foram para lá para tirar dinheiro, com capacidade técnica, gente, experiência em administração, o idealismo pelo clube, o Flamengo deixou de ser um dos clubes mais endividados do país e hoje gera uma receita de mais de R$1 bilhão por ano. Portanto, esse é um país que quando a gente coloca as pessoas certas no lugar certo, tudo vai bem. Portanto, é só uma questão de a gente acertar. Falo agora de alguns problemas crônicos que têm nos acompanhado pela vida e que nós ainda não conseguimos equacionar. O primeiro deles, que me preocupa especialmente, é o baixo crescimento econômico. Nós somos um case de sucesso institucional
e somos, infelizmente, nos últimos 40 anos, um case de baixo crescimento econômico, mesmo comparado com os países que estão no mesmo estágio que nós estamos, como Índia, como outros países. E aqui há uma característica que me traz uma certa perplexidade. Entre 1900 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, um dos países que mais cresceu no mundo, a uma média de 5,5%. Do final dos anos 70 para cá, a média de crescimento do Brasil tem sido abaixo de 3% e nas últimas décadas ainda bem abaixo desses 2%. Portanto, nós tivemos alguns momentos de crescimento nos últimos 40 anos, mas sempre alternando crescimento com crise, o chamado voo de galinha e a chamada armadilha da renda média. As causas são mais ou menos mapeadas. Baixa produtividade, pouca capacidade de investimento público, má qualidade do gasto público, economia ainda fechada e pouco competitiva, uma desindustrialização precoce que aconteceu no Brasil, deficiências na educação que nos dificultam criar capital humano e baixo investimento em ciência e tecnologia. Eu vou voltar a falar disso, porque acho que esse é o caminho do futuro. Portanto, a minha primeira aflição com o Brasil é o baixo crescimento, porque com baixo crescimento nós não conseguimos enfrentar a pobreza de maneira adequada, que não se distribui quando não há riqueza suficiente. Passo para a educação básica, que é uma das minhas maiores aflições na vida brasileira. Nós temos uma educação ainda deficiente. A deficiência na educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos preparadas. Nós não estamos conseguindo dar uma virada de chave na qualidade da educação no Brasil e enfrentamos cronicamente os mesmos problemas. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e deficiência no ensino. A criança termina, por exemplo, do senador Ciro Nogueira, e, portanto, não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e deficiência no ensino. O aluno termina o fundamental e termina o médio, ele faz as provas internacionais e a qualificação no Brasil ainda está muito baixa e o noticiário divulgou esses dias a quantidade de analfabetismo funcional no Brasil entre pessoas entre 15 e 64 anos é de 30%. Ou seja, nós estamos falhando na educação. E não é só dinheiro, é gestão, é motivação. Nós não estamos conseguindo fazer uma virada de chave na educação. Nós só universalizamos a educação no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos. Já aí está a explicação de boa parte dos problemas que nós enfrentamos. E agora não estamos conseguindo elevar a qualidade da educação no Brasil para enfrentar o êxodo no ensino médio. Há um programa muito interessante aplicado pelo governo atual chamado Pé de Meia, que eu acho que é uma poupança para o aluno do ensino médio que permanece na escola. Mas é preciso ter atenção para isso. Essa é uma coisa interessante. Todo mundo diz que a educação é uma prioridade no Brasil. Quer dizer, eu vou dar de novo exemplos antigos para não politizar. Mas eu me lembro quando o presidente Temer assumiu a presidência da República, discutia quem ia ser o presidente, quem ia ser o ministro da Fazenda, quem ia ser o presidente do Banco Central, quem ia ser o presidente do BNDES. A educação, que todo mundo diz que é uma prioridade, ninguém discutiu quem ia ser o ministro da Educação. Portanto, nós ainda temos um discurso da prioridade que não se concretiza na vida real e precisamos ampliar a quantidade de escolas de ensino em tempo integral, que também é um caminho importante na matéria de educação básica. Uma terceira aflição minha, que eu acho que é a de todos, é a segurança pública. A segurança pública hoje, ela compromete não apenas a qualidade de vida de cada um de nós no Brasil, como ela tem sido responsável por parte do êxito dos melhores cérebros brasileiros, pessoas que vão para fora
não apenas por melhores condições de pesquisa e de trabalho, mas também pelo temor relativo à segurança pública. Nós tivemos em 2024, 35 mil mortes por homicídio. Portanto, a morte violenta no Brasil é superior ao volume dos países em guerra. Portanto, essa é uma guerra brasileira. Nós, no Brasil, temos pouco mais de 2% da população mundial e temos cerca de 10% dos homicídios. Portanto, é uma estatística que precisamos ter em linha de conta e uma criminalidade que nós não conseguimos decotar ainda. Nós temos o crime comum, que é esse da rua, furto, roubo, estupro. Nós temos a criminalidade organizada, que é das facções, do tráfico de drogas, das milícias, e temos uma criminalidade institucionalizada, que é essa que fica dentro do Estado, desviando recursos e praticando atos de corrupção. As três são problemáticas e as três nós temos dificuldades de enfrentar de maneira efetiva. Minha quarta aflição no Brasil hoje é o baixo investimento em ciência e tecnologia. Nós já vivemos um processo de desindustrialização e a nova fase do mundo é a economia do conhecimento. E, portanto, nós precisamos ser capazes de embarcar na economia do conhecimento. Para isso é preciso investir em ciência e investir em tecnologia. Quando eu estava na faculdade, até algum tempo depois, as maiores empresas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma delas figura mais entre as empresas mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, com seus novos nomes, de Meta e Alphabet. Eu decorei por vários. Portanto, a economia do conhecimento, a economia da inovação, é a propriedade industrial, a propriedade intelectual hoje que faz diferença na vida dos países. E não é a propriedade que em algum momento era a terra, depois passou a ser a fábrica, hoje em dia é o conhecimento, hoje em dia é a inovação. E, portanto, nós precisamos investir em ciência e tecnologia. Considero esse um capítulo muito importante. Há um tema que saiu da agenda brasileira que continua a me afligir desde sempre, que é a questão do sistema eleitoral. Não vou me aprofundar muito nisso, foi capaz de uma tarde mais de gestão, logo após o almoço, mas o sistema eleitoral brasileiro para a Câmara dos Deputados, para as Assembleias Legislativas e Câmara dos Vereadores, é um sistema proporcional em lista aberta. O sistema é muito ruim por muitos motivos. É um sistema em que o eleitor vota em listas abertas, cada partido apresenta suas listas, o eleitor vota em quem ele quer. Só que ele elege quem ele não sabe. Porque o voto vai para o partido, entram os mais votados do partido, e menos de 10% dos deputados são eleitos com votação própria. Portanto, a gente cria um sistema em que o eleitor não sabe quem ele colocou lá, e o eleito não sabe exatamente por quem ele foi colocado lá. Um não tem de quem cobrar, o outro não tem de quem prestar contas. E, portanto, você cria um descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Eu sou, de longa data, defensor do voto distrital misto, aliás, a posição oficial do Tribunal Superior Eleitoral. E todo mundo que eu converso acha que essa é a melhor solução. Só que não anda. Portanto, é um sistema que barateia o custo da eleição, o eleitor faça a saber quem o representa e facilita a governabilidade. Portanto, esse é um tema que saiu da agenda, mas acho que a gente não pode esquecer que ele é importante e acho que nós temos um déficit de representatividade política, sem nenhum demérito às personagens de grande capacidade que nós temos também no Congresso Nacional. Um outro tema que aflige todos é a segurança jurídica. E aqui há alguns mitos que eu gostaria de procurar desfazer. O Brasil tem segurança jurídica em sentido técnico, ou seja, segurança jurídica em sentido técnico significa que as leis não retroagem,
e que as leis novas só se aplicam para o futuro. Portanto, não retroatividade e previsibilidade em relação ao futuro. Nós não temos problemas nessas áreas. A insegurança jurídica que há no Brasil, que não é, eu penso, um fator decisivo, de câmbio não é insegurança jurídica, déficit fiscal não é insegurança jurídica, inflação não é insegurança jurídica. Nós temos 3 áreas de grande litigiosidade no Brasil. Aliás, nós temos a maior litigiosidade do mundo no Brasil. Ainda ontem eu estive em Washington com o presidente da Suprema Corte americana, cada um fechando as suas mitangas, e só os Estados Unidos tem o volume de processos que nós temos no Brasil, 83 milhões e 800 mil processos. Mas eles são muito concentrados em algumas áreas. Há uma litigância imensa contra o poder público, tipicamente previdenciária, trabalhista, servidores públicos, saúde e previdenciário, tributário. Imensa, mas há 3 áreas que afetam muito a iniciativa privada. A litigância tributária, que eu espero que com a reforma tributária se consiga melhorar e nós do CNJ conseguimos produzir um impacto muito positivo nas execuções fiscais, já reduzimos 10 milhões de execuções fiscais no Brasil. Há uma imensa litigância trabalhista com problemas de diferentes ordens e aprovamos no Conselho Nacional de Justiça, aproveito para dizer aqui, porque é uma ferramenta para diminuir a litigiosidade trabalhista, uma resolução pela qual, se no ato da rescisão o trabalhador e o empregado estiverem de acordo, cada um assistido por seu advogado, eles podem levar a rescisão à homologação da Justiça do Trabalho e a partir daí fica proibida a reclamação trabalhista. Com isso, a gente consegue desfazer a indústria de reclamações. O empregador que viola os direitos dos empregados, esse vai continuar responsável, mas a gente quer proteger o empregador correto que sofre muitas vezes com essa indústria. E um problema na litigância conversado com tabu na matéria de saúde. Em matéria de saúde pública e litigiosidade contra o SUS, a gente conseguiu arrumar no Supremo em alguma medida, embora tenha algumas soluções muito delicadas de remédios de alto custo, mas há uma litigância excessiva ainda em relação à saúde privada, aos planos de saúde, e nós também estamos tentando equacionar esse tipo de litigância. Claro que eu ainda poderia prosseguir aqui com outras áreas de dificuldade, mas a litigiosidade, ela existe em diferentes países e ninguém considera que os Estados Unidos têm uma insegurança jurídica porque tem litigiosidade, a litigiosidade aqui é muito grande. E uma palavra sobre o Supremo e algumas incompreensões. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele desempenha um papel um pouco diferente do papel desempenhado pelas Supremas Cortes pelo mundo afora. E eu gostaria de compartilhar essa explicação porque ela ajuda a superar algumas incompreensões. A Constituição brasileira, a primeira razão de um certo protagonismo do Supremo na vida brasileira é que nós temos uma Constituição excessivamente abrangente. A Constituição brasileira de 1988, como toda a Constituição democrática, ela cuida da separação de poderes, ela tem uma declaração de direitos e ela organiza o Estado, essa é uma federação. Mas a Constituição brasileira faz muito mais do que isso. A Constituição brasileira cuida do sistema de seguridade social, ela cuida do sistema previdenciário, ela cuida do sistema orçamentário, ela cuida do sistema de saúde, ela cuida do sistema de educação, ela cuida do sistema de proteção ambiental, ela cuida do sistema de proteção às comunidades indígenas, ela cuida dos partidos políticos, ela cuida da criança, ela cuida do adolescente, ela cuida dos idosos, ela cuida da mineração. Ou seja, a Constituição brasileira cuida de uma quantidade imensa de temas que em outras partes do mundo são deixados para a política. E é por isso que muitas vezes no Brasil é difícil se traçar com precisão essa fronteira entre o direito e a política. Quando você traz uma matéria para a Constituição, você em certa medida tira ela da política e traz para o direito e transforma aquilo numa questão judicializável. E é mais ou menos por isso que tudo chega ao Supremo Tribunal Federal.
associado ao fato de que é possível propor ações diretas perante o Supremo Tribunal Federal. Aqui nos Estados Unidos só se chega à Suprema Corte mediante recurso. Então tem que tramitar na primeira instância, tem que tramitar na segunda instância e depois chega à Suprema Corte. No Brasil existem ações diretas, inúmeras, e uma grande quantidade de atores que podem propor essas ações diretas nas quais se questionam a constitucionalidade de uma lei ou a deficiência ou insuficiência de uma política pública. Essas ações podem ser propostas pelo presidente, pelo procurador-geral da República, pela mesa da Câmara, pela mesa do Senado, pelos governadores, pela mesa das assembleias legislativas, todos os partidos políticos com representação no Congresso, pela OAB, por todas as entidades de classe de âmbito nacional e por todas as confederações sindicais. De modo que é preciso que o interesse seja muito irrelevante para não conseguir que pelo menos um desses atores proponha a ação perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que a gente julga se pesquisas com células tão embrionárias a demarcação de terras indígenas, de aborto à queima da palha na cana. Ou seja, quase que tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. É o arranjo institucional brasileiro. E acho até que, no geral, o Supremo concorda com autocontenção. Mas nós temos uma pavorosa competência criminal que chama uma imensa atenção. E essa competência criminal se exerce sobre todas as altas autoridades e sobre todos os membros do Congresso Constitucional. E, portanto, traz uma imensa atração midiática. E, para completar, a gente julga na frente da televisão, com transmissão ao vivo pela TV Justiça. Outro dia, um editorialista que tem uma certa obsessão pelo Supremo escreveu que a gente gosta muito de holofotes. Meu amigo, a gente trabalha na frente dos holofotes. Essa é a vida que a gente leva. E, portanto, o Supremo tem tipo de protagonismo que o arranjo institucional brasileiro deu a ele, que o Constituinte deu a ele, e acho que, na melhor medida possível, a gente desempenha bem esse papel. É claro que ninguém concorda com tudo, nem eu concordo com tudo que o Supremo decide. Muitas vezes eu voto vencido. Portanto, mas é preciso ter a compreensão de que todas as questões divisivas da sociedade brasileira chegam ao Supremo Tribunal Federal. De modo que a gente está sempre desagradando alguém. Hoje desagrada as comunidades indígenas, ou a gente desagrada o agronegócio. Ou a gente desagrada o contribuinte, ou a gente desagrada o governo. E, portanto, você não pode aferir a importância de um tribunal em pesquisa de opinião pública. Porque se há uma forma nessa vida de não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. A gente tem que cumprir o papel de interpretar da melhor maneira possível a Constituição. E, por fim, concluindo esse conjunto de ideias e de reflexões, e agradecendo o privilégio de poder estar aqui, podendo compartilhar dessas ideias, eu queria concluir por que o Brasil ainda é, ou talvez continue a ser, e acho que vai ser mais do que nunca no mundo turbulento, um lugar de grande atração de investimentos. Além do crescimento do PIB que eu mencionei, do desemprego baixo, das reservas internacionais, claro que a gente tem preocupações com a inflação e com a questão fiscal. Todos torcemos para que tenha caído a ficha e de que isso esteja sendo equacionado adequadamente. Mas nós temos um quadro institucional de estabilidade de 40 anos e uma temperatura política que diminuiu imensamente. As pessoas falam de tensões entre os poderes, não existe. Tem uma relação, eu pessoal e do Supremo, muito boa com a Câmara dos Deputados, muito boa com o Senado Federal, que não quer dizer que a gente não tenha divergências, mas pensamento único só existe em ditaduras. E, portanto, pensar de maneira diferente não é nenhum problema. Mas numa democracia, as diferenças, mesmo as crises, são absorvidas institucionalmente, e acho que não há nenhum risco dessa matéria. Portanto, temos um país com estabilidade institucional. Nós temos um país que, do ponto de vista geopolítico, tem fronteiras pacificadas e consolidadas com todos os seus vizinhos e boas relações com todos os países do mundo. Em matéria ambiental, que é a grande vocação brasileira hoje, nós não temos condições de ser, nesse momento, temos no futuro uma liderança industrial. Nós não temos condições de saudar o presidente da Câmara dos Deputados, o mal que não havia visto aqui, prazer tê-lo aqui, e dizer que Vossa Excelência faz muita diferença no papel que desempenha, e é um prazer compartilhar a aventura
de alguma medida, governar o Brasil na sua companhia. Mas, dizendo, do ponto de vista ambiental, nós somos, sim, eu dizia, não temos condições de ser uma liderança industrial hoje. E não temos condições de sermos uma liderança tecnológica, espero que possamos ser. Nós temos todas as condições de sermos a grande liderança ambiental do mundo. Porque nós temos energia predominantemente limpa, mais do que o triplo da média mundial. Nós temos imenso potencial de energias renováveis, de energia solar, energia eólica e a biomassa, com projetos relevantíssimos na área da cana-de-açúcar. E nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo, pelo seu papel na preservação da biodiversidade, no ciclo da água e no regime das chuvas e no armazenamento de carbono. Eu estou vindo de uma reunião na última sexta-feira, de um encontro da última sexta-feira, sobre a Amazônia em Princeton, com a presença de investidores, de economistas, com gente que está pensando a Amazônia, e gente que é capaz de calcular financeiramente o valor do serviço que a Amazônia presta para o mundo e que nós ainda não fomos capazes de monetizar adequadamente. Portanto, nós temos todas as condições para sermos a grande liderança ambiental no mundo contemporâneo e acho que nós devemos exercer esse papel. Eu gostaria de concluir numa nota positiva que eu gosto de utilizar sempre, porque ela é muito verdadeira e nos serve de alento. O Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa. Antes, sem nenhum demérito à existência de indígenas e das pessoas escravizadas. Mas é que antes de 1808, os portos eram fechados. Portanto, era proibido o comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas. Tudo tinha que ser trazido de Portugal. Era proibida a construção de estradas. Não havia moedas suficientes. Trocas no Brasil eram feitas por escrão, em sua maior parte. 1/3 da população era de escravizados e não havia escolas, salvo uma outra escola religiosa. 98% da população brasileira era analfabeta. Essa era a infraestrutura do Brasil há 217 anos. E em pouco mais de 2 séculos, nós nos tornamos a 10ª maior economia do mundo e tivemos alguns engasgos que estávamos caminhando para ser a 5ª. E somos a 4ª maior democracia do mundo. 150 milhões de eleitores. Portanto, visto em perspectiva, a história do Brasil é uma história de grande sucesso. Portanto, se nós conseguirmos acertar o passo do crescimento econômico, a erradicação da pobreza, a melhoria da qualidade da educação, o investimento em ciência e tecnologia e da elevação da ética pública e privada no Brasil. A elevação da ética pública e privada é relativamente simples, só tem 2 regras. Do espaço público não desviar dinheiro, o espaço privado não passar para os outros para trás. É relativamente simples, mas bastante revolucionário. Se nós conseguirmos acertar, passe todos esses capítulos, nós vamos ser a sensação do mundo. Muito obrigado.